Hello, gringos e gringas! Esse é mais um Pod Gringa. E antes de apresentar a nossa convidada maravilhosa, muito obrigada por ter vindo, eu quero falar da TLC Filmes, a nossa produtora que está conosco nesse projeto incrível, que está mudando vidas já. Muito obrigada, TLC Filmes. Antes de apresentar a Lorena, eu quero agradecer a presença dela, Lorena Mariana. Ela é uma mulher belíssima e ela vai contar um pouco da história dela e da trajetória dela até aqui. Lorena, e aí? Animada para começar nosso bate-papo? Animadíssima e muito feliz e grata pelo convite. Muito obrigada mesmo, Lívia. Para mim é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês. Então, Lorena, quantos anos que você está aqui nos Estados Unidos? Bom, eu cheguei aqui em 2016 e esse ano, de 2022, vão completar 6 anos aqui já. Nossa! E aí, como é que tá sendo esses 6 anos de América? Tá gostando? Muito desafio? É claro que existem desafios, não vou negar isso não, existem desafios, mas eu acredito que eu encontrei o meu lar. Eu gosto muito daqui e acredito que é como se fosse para mim a minha nova versão, sabe? Mas no início não foi fácil. Eu acho que o início de todo mundo aqui é doloroso, né? E da onde você é do Brasil? Eu sou de Minas, sou mineira. Ai, uai, pão de queijo. Ai, adoro. Sou doida Trem pra bom conhecer demais. Minas. Você vai adorar. Ai, eu sou doida, sou louca pra conhecer. Outra pergunta que eu quero te fazer. E por que da decisão de vir pra América? É interessante que eu sempre gosto também de me refletir, né? Eu venho de uma família muito simples, classe trabalhadora, e eu sempre quis ir além. Mas sabe como você não sabe nem como ir além? Parece que você não consegue ver a luz lá naquele fim do túnel, né? Mas eu confesso que eu fui seguindo, né? A minha trajetória lá, pouco a pouco. Eu mesma me coloquei na faculdade, assim, vem de uma família muito simples, a gente andava mesmo a pé, de ônibus, nunca teve nem carro. Eu entendo. Estudei a vida toda em escola pública. Então, assim, para mim ter conseguido entrar numa faculdade, para mim foi uma conquista, sabe? Que eu consegui entrar numa faculdade assim. E então foi para mim o primeiro passo. Mas assim, entrei, me formei em pedagogia. E logo em seguida, trabalhando na área, cheia de ideias, projetos, e eles estavam se realizando, estavam se concretizando, estava dando tudo legal, eu aprendendo, eu crescendo como pessoa também. Mas chegou uma hora que eu senti que ali estava limitado, que eu, de novo, veio aquela voz, você precisa ir além, explorar, sabe? Aquele desejo de conhecer mais, de viver outras experiências. Fora que eu também queria aprender uma nova língua. Eu gosto de dizer que eu sempre gostei de gringos. Então, assim, peraí, eu tenho que ir aonde combina com essa voz que está me chamando para ir além, né? E foi uma preparação, não foi algo assim que eu fiz imediato, não. Peraí, eu vou e foi aquela coisa rápida. Foi uma preparação, foi mais ou menos 1 ano de preparação. Ah, sério? Você se preparou durante 1 ano? Sim, me preparei emocionalmente, porque é uma mudança. Sim. Dentro de mim, quando veio Deixa a decisão... a família. Exato, quando veio a decisão, eu sabia que era. Não sei te falar, uma voz falava, eu sabia que era para ir, que ia ser bom, que era para poder ficar. Então, aconteceu assim, naturalmente, uma preparação. Não foi algo que eu sentei e planejei, mas eu fui me programando, me preparando. Que eu gosto de dizer, quando você tem uma decisão e se planeja, se organiza, as coisas funcionam, né? E eu fui me planejando, me organizando emocionalmente, me organizando mentalmente, me organizando financeiramente, Sim. me poupando. Aí, aquele período eu deixava só para poder economizar, tudo mais. Me preparando culturalmente, conhecendo a cultura, mesmo estando lá no Brasil, eu ficava pesquisando para saber como é o estilo de vida, o que eles falam, até mesmo estudar por conta própria o inglês, né? Então, tudo isso eu não me colocava como limite, eu apenas aproveitei aquela jornada de preparação. E foi super leve. Tão leve que quando foi o dia de tirar o visto, foi super tranquilo. Tirei assim de primeira, então eu sabia que estava tudo sendo direcionado, né? Que todas as minhas necessidades estavam sendo providas. E eu acredito que foi esse que foi o desejo de ir além, que me motivou a sair, para mim poder explorar o meu potencial máximo. O que você fazia no Brasil?
Trabalhava como professora, sou formada como pedagogia, trabalhei na área, na educação infantil, e era um amor, aprendi muito, porque eu, tipo, era muito nova, então ainda estava me descobrindo, sabe? Então, me descobri junto com eles e cresci como pessoa. E trabalhei como pedagoga nessa mesma instituição também. E para mim foi uma realização. Eu gosto de educar, gosto de estar com pessoas, gosto de ensinar, de criar projetos, de ver os projetos se realizando e tudo criança, mais. Né? E sim, sou apaixonada por criança. Claro que também não foi um desafio. Como eu mencionei, eu era muito nova, eu não sabia muito bem como lidar. E o sistema educacional no Brasil, nós sabemos que ele não é lá grandes coisas, especialmente quando se trata de rede pública. E eu trabalhava numa rede pública. Assim, e eu não sabia como lidar. Era uma sala com 25 crianças pequenas, alguns abençoados, querendo pular, correr, dançar, fazer de tudo. Pendurar no ventilador. Exato. E assim, e agora? Só uma professora com 25? Aí, tipo, ok. Eu saía literalmente nos primeiros 6 meses chorando. Porque eu não conseguir mantê-lo as crianças e nem sabia o que fazer. Eu tinha uma programação linda, maravilhosa, um planejamento lindo, maravilhoso que eu tinha preparado. O negócio era botar em prática. Em prática não estavam funcionando. Foi preciso eu realmente refletir e começar a agir de formas diferentes, até porque eram crianças que não tinham, como se diz, uma boa estrutura familiar, né? De famílias disfuncionais, às vezes mães com diversas crianças, com pais diferentes, e viviam em comunidades muito carentes, e eles não sabiam nem mesmo como se comportar. Então, para mim, foi um desafio, sim. O primeiro ano foi muito desafiador. Mas aí, depois que eu consegui cativá-los e entender a necessidade, eu comecei a aplicar de forma que eles pudessem crescer. Aí, começou a fluir. Entendi. E quando você veio sozinha? Essa sua decisão de vir para cá veio sozinha? Sim. Ai, Lorena. Nossa, eu vim com a minha filha. Então, imagino que vir sozinha dá um calafrio, né? Dá. E você já tinha preparado alguma coisa aqui? Um apartamento, um quarto para alugar quando chegou? Ou você chegou aqui e foi... Ou você já tinha deixado alguma coisa preparada? Bom, é interessante assim que eu me programei um pouquinho, então me preparei um pouquinho financeiramente, mas também não era tanto assim não, ok? E o que aconteceu? Eu tenho uma tia que mora no norte dos Estados Unidos, no estado de Massachusetts, e ela vai sempre com frequência visitar os familiares e tudo mais, e a gente combinou, eu ia para lá. Então assim, mas dentro de mim, de novo, eu tenho uma ligação muito forte com essa questão da intuição comigo. Eu estava muito feliz dessa nova etapa na minha vida. Já tinha me despedido de várias pessoas, até mesmo tinha exonerado o meu cargo para começar esse novo capítulo, né? Esse novo capítulo na minha vida. Encerrei um capítulo para começar outro. Exato. Mas dentro de mim, não estava assim ainda brilhando aquela coisa de ir para Massachusetts. Mas eu estava tranquila pela oportunidade, eu estava muito feliz pela oportunidade. E eu acredito que o universo sempre conspira para o nosso favor e que todas as nossas necessidades são providas, para mim foi provido. O que aconteceu? 3 dias, já tudo organizado. 3 dias antes, um amigo da família, que na verdade hoje é o esposo da minha prima, né? Eles namoraram pequeno e depois, hoje casaram, inclusive casaram uma semana atrás. Ai, que legal, oficialmente. Eles estão muito felizes. Entrou em contato comigo. Assim, como eu te falar que foi tudo obra mesmo divina. Porque ele entrou em contato e aí ele falou, nós conversamos, eu falei que eu estava de mudança e tudo mais, e ele falou, por que você não vem para a Flórida? Eu não conheço ninguém na Flórida. Aí ele, não, eu tô aqui e tal, e abriu as portas para mim, me permitiu que eu fosse. Então 3 dias tudo mudou. Aí de vez de ir para Massachusetts, eu vim para Flórida. Ah, que bom! Mas eu fui recebida por eles. Fui recebida por ele, pela família dele, que me acolheu, me mostrou tudo, me explicou as coisas, assim, me colocou muito confortável. É bom ter alguém para te direcionar quando você chega aqui, né? Sim. É por isso que a gente faz... Tem muita gente que às vezes pede ajuda, e por onde eu vou, por que caminho eu traço. Aí a gente ajuda, como imigrante, a gente sempre tenta ajudar o outro, porque a gente sabe de onde a gente veio, a gente sabe que o início foi difícil, que a gente precisou de ajuda. Então a gente ajudar é muito gratificante depois de um tempo, né? Exato.
E quando você chegou aqui, como é que foi, assim, questão de trabalho, língua, cultura, como é que foi pra você? É interessante, essa que é a parte, né? A gente chega super animada, assim, eu tava super excited, tudo era lindo, maravilhoso e realmente é uma coisa muito bonita, é lindo, é lindo. E eu me senti muito confortável, a adaptação foi super, super, super tranquila. Assim, eu já tinha um conhecimento básico do inglês porque eu estava estudando, mas por conta própria. Então eu achava que estava dominando. Tava falando muito inglês. Exato. Aí que eu fui ver que a minha preparação cultural não estava 100% completa, porque realmente eles falam mais rápidos, então assim, eu entendia um pouco o que eles estavam falando, mas eu não conseguia me expressar e comunicar de uma forma que eles entendiam. Era tudo, hã? What? Hã? Hã? Repete de novo. Ok, repete de novo. E eu achando que estava bem. Então, foi um Que eu choque. estava falando inglês. Foi, assim, um choque. Eu me lembro muito bem que foi um choque, sim, na hora que eu vi aí. Mas foi um choque no sentido positivo, que me motivou a continuar buscando aprender mais. Me motivou a imerser mesmo, assim, na cultura, de buscar saber. E as coisas foi fluindo. Mas em questão de trabalho também não foi simples, não, né? E, assim, o primeiro trabalho que eu tive aqui, pra mim eu falo assim, hoje eu falo rindo, mas foi o pior trabalho que eu já tive em toda a vida. Fui trabalhar numa car wash. Nossa, sério? Em pleno verão, Ai, ok? Jesus. Em pleno Car wash verão. é lavagem de carro, gente. Isso, na lavadora de carro, em pleno verão, na Flórida. E era, assim, uma super bem grande. E a função que eu cheguei lá, foi me dada para poder enxugar, né? Para não ficar aquelas manchinhas no carro. Quando o carro sai da máquina. Mas é um atrás do outro. E no sol. Assim, porque vai saindo, ele vai, vem, o motorista depois pega para colocar no estacionamento, ou o cliente vem buscar, e era super rápido, e eu ficava ali no sol. E você tinha que ir lá correr, secar rapidinho. Correr, secar, super movimentado. Um carro atrás do outro, carro atrás do outro. Não parava... Não parava nem para hora de ter break, lanche. Aí eu comecei a me questionar, cadê o horário de almoço? Minha barriga que tá aqui roncando, o que eu tô fazendo debaixo do sol? Será que eu vim pra cá pra isso? Meu Deus! Suando, derretendo, assim, derretendo. Eu acho que todo mundo passa por esse momento. Meu Deus, eu vim pra cá pra isso mesmo. Exato! É isso que eu vim fazer nos Estados Unidos. E eu fiquei me questionando a ponto de eu chorar. Eu sou muito emotiva, eu choro. Aí eu não tava satisfeita, não. Comecei a chorar. E eu lembro que chegou o gerente olhando assim pra mim. Você tá chorando, Lorena? Senta aqui, vamos conversar. Me levou pro escritório. Ele é árabe, fala espanhol, fala português, fala inglês. Ai, que bom, eu falei em português mesmo com ele, né? Porque eu tava tentando falar inglês e gaguejava e chorava. E chorava mais ainda, que eu já não tava aguentando lavar carro, muito menos falar inglês. Aí ele assim, Lorena, o que você quer? Eu quero ficar ali na sombra, fazendo o que as meninas tá fazendo ali, o VEC, eu quero de tel dentro. Aí ele, Lorena, você chegou tem 3 dias. Precisa passar pelas etapas, pelas funções. Tem 3 dias, você já quer escolher. Ô, minha filha, você chegou agora, vai passar paninho no carro. Vai secar o carro logo. Bem isso. Aí ele, ok, hoje eu vou deixar você ir lá para as meninas te treinar. Mas amanhã você volta pra função, tá bom? Ok. Mas eu acabei indo, ele deixou eu ficar mais uns dias lá. Mas assim, não era simples, realmente. Falo hoje rindo, mas é um trabalho que não é nada simples. Eu admiro as pessoas imensamente que desenvolvem essa função. Tenho o maior carinho e respeito por cada um, mas eu não aguentei. Eu não aguentei 2 semanas. Eu pedi pra sair. Eu falei, não, Deus me colocou até aqui, Ele vai me providenciar outras funções melhores. Ele vai abrir outras portas. Senhor, por favor, abre outra porta, porque essa daqui já encerrou pra mim. Eu mesmo vou fechar essa porta aqui. Fecha a porta, por favor, Senhor.
Ô, gente, trabalhar na América no início é doloroso. Eu já chorei de dor no braço por causa do Vecchio. Uau. Eu já chorei. O aspirador de pó era tão pesado, que eu cheguei em casa, eu tinha cãibra. Eu nunca fui de ter cãibra. Eu tinha cãibra e dor no braço, porque o aspirador era pesado demais e era 4 casas no dia. E chegava no final, 4 casas, e 4 casas que eu falo, não é 4 casas, é 4 mansões. Uau. Aí chegava no final do dia, meu braço já não aguentava mais. Gente, ó, a gente passa por cada uma. Exato. E depois disso, você foi pra onde? Depois, qual foi outra porta que foi aberta pra você? As portas foram melhorando imensamente. Ai, graças a Deus. Foi interessante que eu fui num festival que estava acontecendo, um festival brasileiro que estava acontecendo no Masna Park, em Boca. E era um festival que ia ter o quê? Uma apresentação de uma escola de samba. Eu achei super interessante. Fui apenas para poder apreciar, para poder ver, sem expectativa nenhuma, conhecer. Que eu fiquei encantada. Falei, nossa, escola de samba tendo uma apresentação e tal. É um festival brasileiro em homenagem ao 7 de setembro. Ai, que legal. E a independência do Brasil. Cheguei lá, quando eu vi aquela estrutura, eu sou de Minas, mas eu já desfilei uma vez numa escola de samba no Rio, que eu fiquei super apaixonada. Eu sempre gostei desse universo, assim, e tal. Carnavalesco, né? Exato. Sempre achei, assim, Essa o magia. máximo. É mágico. Eu achava o máximo, só que... nascida e crescida em Minas, a realidade é um pouco diferente. Só depois que eu me tornei adulta que eu fui realmente conhecer, entender um pouquinho, mas foi muito pouco. E quando eu cheguei lá no festival e vi a escola toda preparada, eu falei assim, gente, que coisa maravilhosa. Tava ali na concentração. A bateria, tinha a ala da baiana, tinha a ala das crianças, das passistas, tinha toda uma estrutura para poder fazer o desfile. Eu vou aqui que eu vou ficar, deixa eu assistir isso aqui, ó. Eu quero ver o que vai rolar aqui, ó. Já colei Gostei ali do desse lado. universo. Colei do lado e fiquei assistindo cada passo. Eles davam um passinho e eu ia atrás. Peraí, deixa eu ver o que tá rolando aqui. E foi super legal. E, de novo, uma coisa, assisti o desfile, eles fizeram toda a volta, assim, no parque e tal. Foi lindo. Toda uma estrutura maravilhosa. E acabou o show, me veio uma voz de novo, assim. Vai lá e pergunta a alguém onde que eles estão. Mas deixa eu perguntar. Vi uma moça que estava com a camisa, né? Apoio lá, Sim. ajudando. Aí eu fui perguntei a ela, onde que vocês estão e tal. Ela foi e falou assim, nós estamos em Boca e tal. Tem ali a carnavalesca, o diretor foi apontando para onde que eles estavam e tal. E me passou o telefone da primeira dama, né? E eu achei legal, me senti no meu coração, vou lá conhecer um pouquinho mais. E eu lembro que no dia que eu fui, ainda estava na fase dos perrengues aqui. Foi naquele primeiro mês dos perrengues ainda, sabe? Então, eu pegava ônibus para poder ir. Aí, no dia que eu fui, eu peguei um ônibus para ir no estúdio deles e tava chovendo. Cheguei lá toda ensopada de chuva. Mas, assim, eu já tô aqui, eu vou ficar aqui. É aqui mesmo que eu vim. Tô aqui. Vai ser ensopada mesmo. Exato. E ela me convidou, porque eu liguei antes, falei pra ela que eu tava interessada de conhecer o trabalho deles. E aí ela me ligou e explicou, olha, tem ensaios, tem até as aulas coreografadas com a coreógrafa e tal. E aí eu cheguei lá molhada, mas eu participei da aula, todo mundo foi super legal, me apresentou, conheci as pessoas que já eram membros da escola, e eu comecei a ficar ativa, participando de todas as aulas que tinha, participando. E eu descobri que eu não sambava. Eu descobri que eu era brasileira, mas eu não sabia sambar. Exato. Você tá sambando pra trás, Lorena. Você tá andando, daqui a pouco você vai bater lá na parede. Sério? Não, você não... Peraí. Mas a carnavalesca e a primeira dama, por alguma razão, gostou muito de mim. Elas falaram que gostaram da minha energia e até mesmo me deram aulas particulares, assim, pra poder... Pra sambar. Exato. Ai, que tudo. Me mostraram tudo e eu... super empenhada, porque se eu pego alguma coisa pra poder fazer, eu me empenho pra me dar o meu melhor. Sim. E realmente eu tava participando, me empenhando. Aí você começou a sambar. Exato. Tanto que eles literalmente me chamaram para o grupo de dança, né? O grupo de shows. Que legal. Que tem os membros que participam dos eventos abertos e tudo mais, mas tem um grupo privado que são só para shows, para acontecer shows. E eu comecei a participar de shows e um atrás do outro, e o presidente virou para mim,
Presidente esse que é americano, mas é o americano mais brasileiro que eu conheço. Que ama a cultura brasileira. Tem alguns que amam, né, nossa Exato. cultura, né? Como é que Exato. pode? Ele me fez o convite para participar como ser a princesa da escola. Que uma escola de samba você conhece melhor do que eu, você é do Rio, tem toda aquela hierarquia, né? Sim, sim. Na verdade, eu não sabia de tudo isso, né? Eu só sabia, eu achava que era só a rainha que tinha, as passistas, mas tem a princesa. Aí eu, uau! Ele me convidou e teve toda E a ele fala cerimônia. português? Perfeito. Sério? A esposa dele é brasileira e ele fala um português perfeito. E aí, assim, eles fazem toda a cerimônia, né? Aí até trouxe aqui para a primeira faixa que eu recebi, que foi a faixa de princesa. Mostra sua faixa. Em 2017 que Essa é aconteceu. Eu cheguei em 2016, Aqui, ó. um ano depois... Abre você. Abre você. Um ano depois eu fui coroada Aqui, como... ó. Levanta aqui pra câmera. Vamos levantar pra câmera. Princesa da Bateria 2017. Nossa! E continuei me empenhando, participando e tudo mais. E logo em seguida, no ano seguinte, eu fui coroada como a rainha da escola. Sério? E foi, sem dúvida, assim, uma emoção. Vamos abrir. Um sonho que pra mim se Rainha realizou. de Bateria 2018. Nossa, que legal! Que bacana! E até hoje, eu sou a rainha da escola. Continuo na posição como rainha da escola. Sério? Desde 2018. Nossa, que bacana. A gente pode chamar esse casal pra cá. Eles vão amar, vai ser um prazer. Sério? Ai, não, eu já quero convidar, já quero ter eles aqui pra bater um papo, pra contar esse universo carnavalesco dentro dos Estados Sim. Unidos. E a história é linda. A Sambalá Samba School começou na Califórnia. Eles têm 25 anos de tradição fazendo na Califórnia. E aí foi em 2016, no mesmo ano também que eu cheguei aqui, se eu não me engano, que eles mudaram. Ela, o esposo dela, a família, mudaram para a Flórida e começaram de novo o projeto aqui todo na Flórida. Mas eles têm uma história linda de diversos shows que fizeram internacionalmente, lá no Brasil, lá na Califórnia, que vai ser um prazer trazendo mais detalhado assim o trabalho da escola, né? Com Nossa, certeza. vai ser um prazer pra mim. Nossa, conhecê-los. Nossa, eu já quero já. Com certeza. E hoje, o que você trabalha, Lorena? Então, aí, assim, eu continuei fazendo shows com eles, que abriu muitas portas pra mim. Mas a minha paixão também sempre foi educar, ajudar as pessoas, sabe? Veio com isso do Brasil, né? Era professora lá. Sim, eu sou fascinada com essa questão de desenvolvimento pessoal, de se autodesenvolver, de você crescer e de ser a sua melhor versão. Eu sempre estive fazendo cursos de reciclagens, voltado para essas questões do desenvolvimento pessoal, da autoimagem, voltado para essa questão de você ser sua melhor versão. Fiz com pessoas internacionais, grandes nomes, e também nacionais também. Estava sempre me reciclando. E aí veio para mim um chamado muito grande. Eu queria, na verdade, eu confesso que teve uma fase que eu estava, assim, eu queria construir uma história, uma carreira, um legado, mas eu não sabia muito bem como fazer. E aí eu comecei a buscar, assim, inspiração. O que é que me faz feliz? O que eu gosto de fazer, né? Assim como você também adoro comunicar, estar junto com as pessoas. E, conhecer pessoas, né? Amo essas questões. E aí veio a oportunidade de fazer o Master Life Coach. E eu fiz todos os cursos, me certifiquei e tudo mais, e outros cursos também voltados para essas questões das áreas vibracionais. Eu sou terapeuta vibracional, reprogramadora mental, sou facilitadora do Ho'oponopono, de meditação. Então, fui tudo isso agregando na minha bagagem. E aí, eu, criei um movimento, né? Que é o movimento Eu Sou Rainha do Meu Mundo. Ah, você criou um movimento. Nossa, que bacana. Baseado, é interessante, né? Que essa questão Eu Sou Rainha do Meu Mundo, só falar aqui rapidinho para você entender. Porque... assim, nós temos fases, momentos na vida. Sim. E teve um momento que mesmo com a posição de rainhas, as pessoas me chamavam a rainha. Mas eu ficava me perguntando, será mesmo que eu sou rainha? Eu não estava me sentindo a rainha. E eu comecei a pensar, eu posso sim
ser rainha do meu próprio mundo. O que é ser rainha do seu próprio mundo? É você poder criar a sua realidade, correr atrás do que você deseja, não desistir de você, não desistir dos seus planos. E eu comecei a olhar a minha história. Sim, eu fui construindo isso e me transformei como rainha. Não foi que eu apenas acordei Teve um dia. processo. Teve um processo. E eu acabei criando a minha própria realidade, aquilo que eu quero acrescentar no meu mundo. E aí que veio essa ideia de trazer, né, esse projeto Eu Sou Rainha do Meu Mundo, para que possa inspirar outras mulheres, outras pessoas a que seja também rainha do seu próprio mundo, de criar o seu universo, né? De ativar essa rainha interior que já existe dentro de cada um. Eu gosto de dizer que todas as mulheres existe uma rainha dentro. Sim. E os homens existe um rei também, né? Que tem ali, que às vezes está adormecido. Às vezes a pessoa não se vê, ela se vê como uma plebeia. Ela se vê como... não se vê protagonista da sua própria história. Sim, devido às é vezes o que eu falo, crenças. né? Isso. É o que eu falo. Nós devemos enxergar a nossa história e que nós estamos dentro dela como protagonista. A gente não tá ali como um mero passagem. A história é sua. Exato. Você que tem que ser protagonista dela. Se você acontece alguma coisa de ruim com você e você passa o protagonismo para outra pessoa, você tá errada. Exato. Tem que manter com você. Exato. Aconteceu alguma coisa ruim? Passa por cima. Aprende a perdoar. Passa por cima. Traça outro caminho. Encerra aquele ciclo. Mas não dê esse protagonismo que é seu pro outro. Exato. É sua vida. É sua história. É você quem domina. Exato. Então, isso é bacana, trabalhar isso. Não só em mulheres, mas nos seres humanos em si. Exato. Exato. Eu concordo plenamente. E todos têm a capacidade de realmente viver aquilo que deseja. E nunca, nunca é tarde para poder realizar os sonhos. Né? Você é uma pessoa que sabe muito bem disso. Eu também. Nunca é tarde. Você não pode deixar a sua vida ficar sendo coadjuvante. Sim, né? coadjuvante, sim. Ser a estrela. Sim. Né? E é esse que é a intenção. O projeto nasceu nessa questão. É um movimento, é um projeto que acabou se transformando em um programa online, onde tem vários módulos, onde passa por cada questão, onde da pessoa realmente identificar, às vezes, a questão de algum trauma ou alguma crença limitante, que eu, como reprogramadora mental, eu trabalho muito com técnicas de reprogramação mental para que a pessoa possa retirar aquela programação velha de aquilo que acredita, né? O que é uma programação? É tudo aquilo que a pessoa às vezes acredita. Às vezes alguém cresceu ouvindo, falando, que você não vai ser nada, que você não vai ser ninguém, que você não vai conseguir. Ser rainha de bateria, você nasceu em Minas, você nunca vai ser isso, sabe? Então a pessoa acredita naquela programação. E pega aquilo pra ela e trabalha nisso a vida toda sobre a vida dela. E muitas das vezes a pessoa fica paralisada, não consegue andar pra frente ou tomar nenhuma decisão ou começar alguma coisa por conta de uma palavra que foi falada na sua infância, foi dita... É complicado, né? Exato. Mas é possível, se a pessoa deseja, sim, colocar uma nova informação baseada naquilo que ela quer construir, que deseja construir, né? Então, o programa, ele trabalha nisso, nessa questão de reprogramar a mente. E é uma transformação pessoal, que eu gosto de dizer, né? É uma transformação que acontece de dentro e que se reflete por fora. E, juntamente, quando a pessoa se transforma por dentro, entende que ela é autorresponsável pela vida dela, né? Porque não é culpa de ninguém, não é culpa do governo, não é culpa da família. Você é autorresponsável e você entendendo isso, você pode estar alcançando aquilo que você quer, parando de se vitimizar. Que, sim, infelizmente, muitas pessoas vivem em um estado de vitimização. Sim. Né? Então, você sai desse estado e você começa a realmente ter forças para poder agir em prol do que deseja. Porque não precisa de desculpa, não importa de onde você veio, e que você pode, sim, mudar. Falar que é fácil? Claro que não. Se fosse fácil, né, todo mundo estaria fazendo, mas é possível. E no programa tem essa questão de reprogramar, de liberar os perdões. São exercícios, técnicas,
são bem práticos. E tem até mesmo um workbook para a pessoa poder estar fazendo os exercícios. E tem essa parte da transformação de fora, que aí entra essa questão da autoimagem pessoal, da imagem pessoal. Você transformou por dentro, agora você precisa ter uma imagem por fora que represente a sua nova versão. Entendi. Então, aí entra algumas questões de novos hábitos, até mesmo um pouco de etiqueta e tal, mesmo para a pessoa poder continuar de acordo com aquela nova versão que ela tem, né? Que é bem legal. E hoje as pessoas podem te encontrar com esses cursos aonde? Quais são suas principais plataformas? Eu tenho um site, chama Lorena Mariana, é um site até bilíngue que tem todos os cursos, todas as informações estão lá, mas eu também estou nas redes sociais, no Facebook, eu estou no Instagram e tem um canal no YouTube que chama Lorena Mariana também, onde eu estou lá sempre. Tem muitos vídeos, muitas lives, dando aulas mesmo, né, de tudo, sobre... eu falo muito das leis universais, como a lei da atração, eu dou dicas técnicas, falo sobre reprogramação mental, falo também sobre a questão da imagem e estou com um projeto até interessante que ele tá fluindo muito bem, que tem um potencial muito grande, que faz parte do que eu já falo. Só que faz parte do que eu sempre falei e, além do mais, é algo que eu sempre quis dentro de mim. Além de falar dessa questão da transformação, eu falo da vida amorosa, de relacionamento. E eu tenho um projeto que eu tenho trabalhado, eu tenho trazido muitos vídeos falando sobre isso, que é de como uma pessoa alcançar o seu amor gringo. Eu falo sobre relacionamentos para quem quer viver com uma pessoa estrangeira, de uma outra nacionalidade. Ai, gente, eu preciso. Porque, assim, eu sempre gostei de uma nacionalidade diferente, sabe? De gringos, sempre. Desde que eu me entendo de gente. Sempre. Sempre, E você se dá bem no relacionamento com os gringos? Sim. E eu comecei a minha trajetória no Brasil, conhecendo gringos lá no Brasil. Foi interessante, assim. Sério? Desde pequena eu sempre gostei. E aí, eu tive um namorado brasileiro que foi, até durante a faculdade, foi um bom relacionamento. Mas eu não me encaixava. Aí eu falei assim, chega, não quero mais não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou só namorar gringo. Eu falei pra mim mesma. E aquilo ali mudou uma chavinha. E essa chavinha mudou, começou a atrair gringos na minha vida. E eu comecei a me relacionar. Eita, então eu vou ter que mudar minha chave. E aí, assim... Não, mas eu já tô mudando minha chave. Minha chave já tá mudada já. Eu acredito que quando você toma uma decisão com muito amor, com força, algo muda e tudo aquilo que você precisa para aquela decisão começa a entrar nos trechos. E aí, assim, eu tive diversas experiências com gringos de diferentes nacionalidades estando no Brasil. Foi uma das coisas também que me motivou quando a gente falou de mudar para fora. Eu queria explorar mais isso, porque eu gostava de conhecer como que era e tal. Só que também eu tive meus perrengues, no sentido, tipo assim, de não me relacionar com pessoas que estavam apropriadas com o estilo de vida que eu queria, né? Aí assim, através de mudando aqui para cá e conhecendo, indo em camadas diferentes da sociedade, que eu comecei a falar assim, eu tenho sim capacidade de alcançar um gringo de alto valor e que seja muito generoso, próspero em todos os sentidos. E aí, eu comecei a ver... Eu preciso de um curso. Maravilha, vai ser um prazer. Eu preciso de um curso. Eu quero dar altas camadas. Exato. Assim, porque, como eu digo, que eu tive experiências com gringos lá no Brasil, mas é aquele gringo que parece que é o rei lá no Brasil, porque... É claro. Gringo carteira assinada. Eu adorei esse termo. Acabei de criar. Adorei. Gringo carteira assinada. Adorei. Não é próspero, ele só tem a carteirinha dele assinada. Exato. Nada contra, mas assim, dá pra pessoa poder ter uma boa forma lá no Brasil, sabe? E eu comecei a ver, ok, será que é esse mesmo estilo de vida que eu quero pra mim? Porque a minha mente já estava expandindo. Então, eu pensei assim, não, eu posso ir um pouquinho além. Por que não? E foi também um trabalho que eu ainda continuo desenvolvendo, porque não é simples, não é uma coisa que acontece da noite pro dia. E nesse meu trabalho, as meninas que eu atendo, as clientes e tudo mais, sempre ficam perguntando, Lorena,
Eu tenho vontade de conhecer um gringo. Eu tenho vontade de conhecer. Eu já tive um gringo. E você já achou, Lorena, o seu gringo? Tenho meu gringo, tenho já. Que tudo! Aí agora você já ajuda as pessoas a acharem. Exato. Olha! Exato. Prazer, Lívia. Vamos lá, vamos começar. Achar meu gringo por aí. Exato. Altas camadas, por favor, porque eu preciso. Exatamente. Exatamente. Porque eu não preciso, não, porque eu mereço. Porque precisar eu nem preciso. Eu mereço um gringo de altas camadas, muito generoso, muito educado. Exato. Um verdadeiro rei, porque eu sou uma rainha. Adorei. E eu concordo plenamente com você. Vai ser um prazer. E é por isso que também veio essa necessidade. Esse projeto, ele tá ainda novo e tá em fase de desenvolvimento. Mas enquanto está nessa fase, eu tenho feito diversos aulas, vídeos falando sobre isso, para as pessoas poderem entender e aceitar e buscar também, sabe? É um projeto que eu tenho lá na frente intenção de estar criando mesmo um livro sobre. Eu tenho entrevistado algumas pessoas que vivem relacionamento com gringos, né? Eu tenho até um formulário, eu já entrevistei gente que vive na Europa aqui. É um formulário, a gente faz uma entrevista mesmo por videochamada para poder conhecer, com algumas perguntas, como que foi a experiência, a questão cultural, o que elas buscavam. E é fascinante que cada uma tem uma visão, uma história diferente. Sim. E é um universo que muitas vezes eu percebi que não tem muitas pessoas falando sobre essa questão de pessoas que vivem relacionamentos diferentes, de outras nacionalidades, Sim. sabe? Porque realmente tem uma cultura Porque também diferente. tem um pouco da barreira da cultura e a gente yes. precisa entender e conversar sobre isso até para a pessoa entender, né? Porque culturalmente somos dois países totalmente diferentes. Exato. O que pra gente é certo, talvez pra eles não sejam. O que pra gente é normal, talvez pra eles não sejam. E vice-versa. Então, assim, a gente precisa entender um pouco dessa cultura. Até porque, pra não chegar num relacionamento e falar, não, tá louco, esse cara é maluco. Não, faz parte da cultura dele, dependendo. Ai, mas é tão fofo, tão carinhoso, eu não sei lidar com isso. Exato. E sabe também que eu percebi, não só por isso, às vezes existe mulheres desesperadas por ter um gringo e não entende o próprio valor. E acaba, sem querer, atraindo coisas erradas. Isso que eu ia falar com você, se você já não se deparou com situações de relacionamentos abusivos por conta de desespero. Sim. Porque, às vezes, a mulher se coloca nesse lugar de desespero. E você pode procurar um gringo sem estar desesperada por um. Exato. Por isso que é muito importante a pessoa trabalhar a sua própria identidade, entender os seus valores, o seu conceito e estar completa antes de ir. Eu não falo para as pessoas, vai e se joga. Não, trabalhe você, porque assim você cria até mesmo uma assinatura energética que vai atrair, é aquilo que vai te beneficiar em todos os sentidos, né? Mas eu falo assim, aqui vocês não são rainhas que estão desesperadas, não, né? Vocês precisam trabalhar a sua melhor forma, se preparar para que você possa circular melhor nessas altas sociedades, saber se posicionar e dessa forma ser reconhecida e valorizada igualmente, né? Algo que eu também passei, que eu vivi. Eu aqui nem tanto nos Estados Unidos, mas no Brasil é tudo maravilhoso. Você achava assim, tudo lindo, conhecendo os gringos, mas eu não sabia me valorizar. Então, acaba aceitando pouco, acaba aceitando menos do que merece, né? E eu tenho várias histórias minhas pessoais que eu já passei, assim, para poder contar, que depois eu comecei a entender, né? Até mesmo, tive um namorado, vou contar rapidinho aqui. Tá, pode contar. Isso daí você faz só com mulheres ou com homens também? Esse tá voltado pro público feminino. Tá. São brasileiras que vivem relacionamento com gringos, seja americano, seja às vezes de outra cultura, alemão. Sim. Eu tenho entrevistado para conhecer elas. Entendi. Porque eu não quero trazer só a minha história, não é só a minha opinião, sabe? De como que vive. Tem mulheres que às vezes já encontram o cara, às vezes tem um filho, tudo isso tem uma dinâmica diferente. Ou às vezes a mulher tem um filho. E a criação de filho aqui é totalmente Exato. diferente. Totalmente Exato. diferente. Então é até legal trazer isso. Exato. É muito bacana esse assunto para mostrar que culturalmente são dois universos totalmente diferentes. Se você decidir assumir um relacionamento com um gringo, você tem que entender um pouco do universo dele. Exato, eu concordo plenamente. E ele está crescendo, esse projeto, tenho trabalhado nele, e eu vou até voltar aqui depois para te contar mais.
de contar mais sobre o projeto de acordo com que ele for desenvolvido. Mas eu tô adorando o resultado porque tenho conhecido muitas pessoas com diferentes histórias, sabe? Você ia contar a história de um namorado, eu te cortei. Ah, tá. Dessa questão. Eu amo histórias. Ok. Eu tenho várias. Mas essa é interessante, que essa questão que eu falei de você às vezes não saber se valorizar. Uns anos atrás, antes de vir aqui pro Brasil, né? Eu fui pro Rio. Adorava o Rio de Janeiro. Sempre adorei. Ah, eu também. Eu amo. E aí... Antes de você vir pra cá, pros Estados Unidos, você foi pro Rio? E sim, eu fui por férias, né? Eu, como professora, tinha aquelas férias, períodos escolares. Eu me recordo que era início de janeiro, então eu tava de férias escolares. Eu fui pra férias mesmo. E nessa questão de férias, eu conheci um gringo lá. Era um americano. E a gente se clicou, né? A gente começou ali... Foi maravilhoso. Ele estava também de férias, eu também estava de férias. Ele perguntou, a gente até viajou para alguns lugares. Fomos em Paraty, fomos em Angra, fomos ali perto, fomos para os outros lugares. E começamos a ter um relacionamento, né? Tanto de que ele vinha mais ou menos há 3 meses e tudo mais. Era tudo lindo e maravilhoso. E uma pessoa que sempre me tratou muito bem. E aí, o relacionamento continuou. E eu me recordo que quando estava próximo de vir para cá, a gente começou a continuar tendo contato e tudo mais. E quando eu cheguei aqui, a gente foi se encontrar de novo. Ele é do Texas, ele veio passar um tempo aqui na Flórida. A gente estava tendo contato, né? E aí, quando chegou aqui na Flórida, toda feliz de ter reencontrado ele e tudo mais. Só que o estilo de vida que ele me apresentou lá no Brasil, quando chegou aqui, totalmente diferente. É dólar por real, minha filha. Totalmente diferente. Lá no Brasil, a gente viajou para diversos lugares, ficava em hotéis elegantes, hotéis 5, 4 estrelas, andava de táxi para lá e para cá, ia para todos os lugares maravilhosos, viagem, tudo ele providenciava. Ele sempre foi generoso, tranquilo. Ia para minha cidade, maravilhoso. Chegou aqui, vamos andar de ônibus. Aí eu... Ele não alugou nem o carro? Nem isso, amiga! Ei, que tristeza! Ok. Aí eu tava assim, ok, vamos, né? Deixa eu ver como é. Eu também tava iniciando aqui nos Estados Unidos, então assim... Mas também não era de ônibus que eu queria andar com meu gringo, né? Exato. Já andei muito de ônibus lá. Não, nada contra quem ande de ônibus, nada contra quem... Mas não é isso que eu quero pra mim. Exato, aí eu comecei, assim, mas eu digo pelo fato, assim, que eu era também ingênua, precisei entender os meus valores e entender mais. Eu também não sabia me comunicar o suficiente para poder conhecer mais profundo o que era. Eu só aproveitava ali o momento, mas eu não olhava aquilo de forma mais profunda como deveria. Sim. Então, eu nunca procurei saber realmente a realidade dele. E aqui, ele vive super simples. Então, eu comecei a ver, será que é esse estilo de vida que eu realmente quero pra mim? Né? Eu já cheguei até aqui. Será que eu vou aceitar continuar assim por muito tempo? E eu vi que não. Eu senti dentro do meu coração, não é isso. Não é isso que eu quero. O relacionamento não continuou, mas abriu a minha mente imensamente. Eu comecei a olhar pra mim. Meus valores, como eu te falei, eu sempre estou fazendo cursos de desenvolvimento pessoal, estou aplicando técnicas que eu conheço, trabalho essas questões das leis universais, então estou sempre aplicando comigo mesmo. Eu medito para poder me conhecer e eu vi, não, eu tenho um potencial. Então, foi nesse sentido que eu falo que essa questão, às vezes, das mulheres aceitar menos do que, às vezes, elas podem ter capacidade. Sim. E quando eu vi que eu tinha potencial para coisas maiores, eu comecei a me posicionar dessa maneira também, né? Porque eu também não estava mostrando o meu valor, me comportando igual, me vestindo de forma apropriada e frequentando os locais corretos, que tudo isso na balança pesa. Aí é que eu comecei essa transformação mesmo, até mesmo de me entender como rainha. Aí eu falei assim, não, no meu mundo, eu mereço e posso ter tudo do bom e do melhor. E aí foi me posicionando de maneira que eu pudesse ter tudo isso. Aí que foi tendo essa virada assim mesmo, dentro de mim, e essa foi virada aplicando. de chave. Foi os lugares, vestes, tudo isso foi atraindo. Sabendo se comunicar, fazendo networking. Sim. Networking, eu acredito que é, sem dúvida, primordial de conhecer, né? E é passo a passo.
não é nada que acontece rápido, não. É um processo. Sim. É um processo. Até mesmo porque você não chega assim, para falar a verdade, nas camadas mais altas, eles vão te receber, mas para você ser incluída e fazer parte, de você ser convidada para eventos, de você ser convidada para ir, deles te chamar para estar do lado, exige um processo, exige um período, um tempo. Então, tem que ter persistência, tem que entender, tem que fazer estudo de caso, de conhecer, e tudo isso eu fui aplicando e fui vendo. Hoje eu consigo me circular tranquila, né? E até mesmo atrair uma pessoa que já faz parte desse meio, que começou a me apresentar também, me mostrando coisas diferente. Então eu vejo que é possível, e é um tema também que eu amo falar sobre essa questão de relacionamentos de diferentes nacionalidades, sabe? Sim, diferentes culturas. é algo que te chama atenção, é algo que te dá prazer em fazer. Exato. É bacana, é bacana. Exato. E o livro que você tá aqui, Mulheres que Empoderam, esse livro, como é que foi? Me conta um pouco desse seu livro aí. Esse livro é um xodó que foi lançado agora em janeiro. Acabou de ser lançado. Essa capa aqui, ela tá um espetáculo. Foi um artista que criou. É um projeto, na verdade, que chama Mulheres que Empodera, criado pela Verusca Miranda, que vive atualmente em Orlando. E ela reuniu 21 mulheres brasileiras que tiveram transformações e que são um sucesso naquilo que elas escolheram fazer. E aí ela traz toda a trajetória, né? E eu sou uma das coautoras que está no livro, né? E é um projeto incrível que é para inspirar outras mulheres a também nunca desistir daquilo que elas acreditam, daquilo que elas sonham. E que elas podem, sim, chegar aqui nos Estados Unidos e alcançar até mesmo uma boa estrutura na carreira, na vida, independente daquilo que ela escolher, né? Superando e passando os desafios. Então, é algo muito legal, é um projeto incrível e foi todo feito. Nós tivemos toda uma estrutura enorme. Teve uma festa de gala no mês passado, em janeiro, para o lançamento do livro. Foi muito legal. O livro tem um documentário que está disponível também no canal do YouTube, com cada uma contando um pouquinho da história. E tem também a revista que conta um pouquinho da história. A gente está fazendo ainda a divulgação, estamos trazendo mais. Aí eu trouxe aqui para poder vocês conhecerem, mas com certeza depois eu posso voltar para poder falar mais sobre. Não, com certeza. E eu já quero ler ele também. É muito bom lidar com histórias de sucesso, né? E a gente entender que toda história de sucesso teve seu processo. Para chegar ao sucesso, existe um processo. Exato. A gente precisa entender isso. E cada mulher tem o seu processo. E aí tem 21 processos. Exato. Pra gente aprender um pouco e se motivar através deles. História engraçada, Lorena, aqui nos Estados Unidos. Você deve ter milhares. Você pode contar alguma pra gente? Alguma história engraçada? Alguma coisa de diferente? De cultura, de língua? Alguma coisa que você passou com perrengue? Você tem alguma coisa que vem na sua mente? Tem vários, assim... tem várias situações que às vezes acontecem, né? Que faz tornar um pouquinho a vida engraçada. Acho que eu até compartilhei hoje algumas de experiências, assim, minha, engraçada. Mas eu acredito que são várias, são pequenas. Igual no início, essa aqui que veio forte agora na minha mente. No início, como eu falei, eu achava que eu tava falando inglês, né? Aí eu fui sozinha na drive license para poder tirar minha carteira sozinha. Eu falo. Aí eu cheguei na fila lá, a moça me perguntou o que eu queria. Eu tô falando com ela o que eu queria. Ela me perguntou umas 5 vezes. O quê? What? Aí, por final, depois de 5 vezes, ela falou assim: querida, volta com uma pessoa para traduzir, depois você vai e volta com uma pessoa para traduzir, depois você volta. Eu fiquei tão sem graça, eu assim, eu achei que eu tava aqui falando. Eu achei que ela... Eu fiquei super, super, super sem graça na hora. Porque ela não tava entendendo, e eu tentando comunicar. Eu entendi o que ela falou, eu tava tentando explicar, aí tanto que ela... Não, ok, volta com a pessoa para traduzir para você. Depois que eu parei, comecei a rir de mim mesma.
eu parei e pensei, né? Não, foi uma atitude bem corajosa minha, né? Repeti 5 vezes, fui sozinha, repeti 5 vezes e depois ainda tive que voltar. Mas aí eu me preparei, peguei tudo direitinho, estudei o roteiro de perguntas e respostas que poderiam acontecer. Aí depois e foi sozinha. Depois eu voltei, mas foi depois uns 30 dias depois. Ah, aí tá. Teve 30 dias de fluindo. preparação para inglês. Lorena, você tem alguma palavra, alguma frase, alguma dica como life coach? Você é life coach agora, atualmente. Sim. E seu trabalho é desenvolver e ajudar mulheres a evoluir, encontrar dentro delas ser sua rainha do seu próprio universo, do seu mundo. Exato. E como é que está sendo o seu trabalho? Meu trabalho, ele é online, né? Eu faço atendimentos individuais, consultorias e também tenho os meus programas online que estão disponíveis para as pessoas poderem adquirir. Okay. Bem como também estou frequentemente fazendo, às vezes, lives, workshops, que também ensinam para aqueles que estão dispostos a aprender. Porque hoje, conhecimento, ele está disponível para os que buscam, né? Sim. E que bom isso. E eu fico muito feliz de estar passando esse conhecimento, de incentivar, de ajudar as pessoas, de ver os feedbacks e de ver as transformações que eu tenho visto com cada um. Para mim é uma honra, sem dúvida. Sim. E antes de encerrar, quero que você deixe uma frase, alguma coisa para as mulheradas, para o empoderamento feminino, aquilo que vem no seu coração. Tem várias palavras que eu gosto de dizer que são mantras, né? Que eu carrego comigo e que servem de motivação, de força, de empoderamento. Naqueles momentos que pode haver balanço emocional, haver dúvida. E um deles é: onde há 1% de chance e 99% de fé, tudo é possível. Amém. Então, assim, eu acredito muito isso. Hoje eu vejo na minha própria vida que teve muitos momentos que eu tinha uma chance só. Mas a minha fé era tão grande, a minha vontade era tão grande que foi possível aquilo se concretizar. E essa é uma das frases que eu gosto de dizer para mim mesmo, para mim não esquecer. Abrace as oportunidades, as chances e jamais desista de você, dos seus sonhos. Lembre que você é rainha. Deixa a sua rainha brilhar, né? Brilhar muito, né? E para concluir, eu quero até aproveitar e passar a ativação da rainha que eu passo para as meninas que me seguem, as minhas clientes, que é a ativação da rainha interior, que eu desenvolvi, né? A gente pode até fazer juntas, é fácil. Vamos. Ok. Você vai colocar a mão na cintura. O ideal é que faça em pé, né? Mas a gente pode fazer aqui sentada, sim, que vale a intenção. Essa é a posição. Essa posição já foi comprovada cientificamente que ela eleva a dopamina do corpo. Então, só da pessoa colocar a mão na cintura e ficar na frente do espelho, assim, por apenas 60 segundos, isso já muda aqui, ó, a postura, a força, a pessoa se sente empoderada. E se você parar para poder reparar, grandes artistas que estão fazendo shows, apresentações, eles têm essa postura aqui. Quando termina o show ou que vai tirar uma foto, isso traz um empoderamento. Mexe com os hormônios, seja tanto para o sexo feminino ou para o sexo masculino. Então, essa é a posição. E aí eu peço que a pessoa imagine como se estivesse vestida como uma rainha. Se fosse rainha, como é que você estaria se vestida, né? Imagina aquela coroa com pedras preciosas, com diamantes, com aquele vestido maravilhoso. E aí ela se posiciona. E aí, a gente fala 3 vezes, eu sou rainha do meu mundo, e logo em seguida, ativamos essa energia aqui do chakra cardíaco, ativando, colocando aquilo que você quer acrescentar no seu mundo. Porque tudo aquilo que você diz depois do eu sou, é uma autoprofecia que vai eventualmente se realizar. Então, quando você diz, eu sou rainha, você está profetizando isso na sua vida. Então, o que tem no seu mundo? No meu mundo tem amor, alegria, paz, prosperidade, abundância. Você vai ativando isso. Bom? Então, vamos lá. Imagina que você está vestida de rainha para ativar essa energia maravilhosa. E vamos repetir. Eu sou rainha do meu mundo. 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 E batendo aqui no chakra cardíaco e no meu mundo... E no meu mundo, eu tenho prosperidade. Eu tenho prosperidade.
Tudo vai bem no meu mundo. Tudo vai bem no meu mundo. Tudo dá certo pra mim. Tudo dá certo pra mim. Eu sou a saúde. Eu sou a saúde. Eu sou a prosperidade. Eu sou a prosperidade. Eu sou a alegria. Eu sou a alegria. Eu sou o amor. Eu sou o amor. Eu sou rainha do meu mundo. Eu sou rainha do meu mundo. Yeah! Sou rainha! Agora vocês que lute, tá, Playback? Muito obrigada, Lorena. Esse bate-papo tá incrível, gente. Se você acompanhou a gente até o final, comente aí, acompanhei até o final, tô aqui. E mais uma vez eu quero agradecer Lorena Mariana. Encontre ela lá. Como é seu Instagram? Lorena Mariana Oficial. Lorena Mariana Oficial. Vai lá no Instagram dela, curta os conteúdos dela. Se você gostou do nosso bate-papo, vai lá, começa a seguir a Lorena e vê quanto está cheio de ideias, cheio de motivação lá o Instagram dela, cheio de mensagens motivacionais para você, mulheres. E antes de encerrar, eu quero pedir para você de casa, inscrevam-se no canal, curta os vídeos, ative as notificações e compartilhe com uma amiga. Talvez uma amiga precisa escutar, ver esse vídeo. Tá bom, galera? Muito obrigada. Pod Gringa, mais um Pod Gringa. E muito obrigada por estar conosco. Até mais, gente. Até o próximo Pod Gringa.